Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é sábado, dia 26 de junho, nós estamos com o alimento diário dessa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 3, Deus manifestado na carne. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 11, Deus manifestado na carne. Ó Senhor Jesus, como eu já falei várias vezes essa semana, esse na carne quer dizer em nós, na nossa pessoa. Ó Senhor Jesus, no nosso viver, nossas atitudes, nossas intenções, tudo precisa começar no coração. Então o nosso coração tem que começar a estar adequado e diante do Senhor. O Senhor está preocupado muito mais com a nossa pessoa do que com aquilo que a gente faz. Ó Senhor Jesus, por isso Ele quer nos dar princípios na sua palavra, direção para nós. Ó Senhor Jesus, baseados em princípios, são princípios que foram deixados na palavra sobre assuntos específicos, mas que podem servir para várias outras áreas na nossa vida. A gente precisa aprender a cuidar das pessoas para gerar nelas fé. O Senhor está mostrando para nós que é importante a gente viver no Espírito para manifestar o próprio Deus, manifestar a vontade de Deus, e assim o próprio Deus alcance a pessoa. Não é a gente fazer as coisas para se sentir bem, mas para que a vontade de Deus seja alcançada. Então, o Senhor quer gerar em nós frutos, Senhor Jesus, pela sua manifestação e também nas pessoas que são cuidadas. Por isso Ele está dando para nós uma palavra, mas precisa ser feita com discernimento e sabedoria. A gente não pode se obrigar a fazer algo para a gente não se tornar refém, Senhor Jesus, daquilo que a gente acha que é bom, mas realmente a gente precisa ir diante do Senhor e ver o que o Senhor tem produzido através disso. O Senhor quer gerar em nós um desejo de servi-lo cada vez mais, e nas pessoas também que estão sendo cuidadas, também o mesmo desejo, a mesma direção do Senhor. Quando nós obedecemos o Senhor, Ele nos abençoa, e é isso que precisa estar claro para todos nós, para aqueles que cuidam e para aqueles que são cuidados. Tudo é debaixo da direção do Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Timóteo capítulo 5, do versículo 7 ao 15. Ó Senhor Jesus. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Não seja inscrita senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 16. Ó Senhor Jesus. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Expressar a Deus com sabedoria e discernimento no cuidado com os familiares. Ó Senhor Jesus. Ontem vimos a importância de cuidar de nossos progenitores, pais e mães, os quais um dia cuidaram de nós, como também daqueles que têm necessidade de cuidados dentro de nossa própria casa. Isso é aceitável diante de Deus. Portanto, não devemos requerer da igreja uma responsabilidade que seja nossa. Além disso, vimos que uma pessoa que passa por necessidades não deve exigir de outros o cuidado, mas deve amparar-se em Deus.
pedir-lhe que envie a ajuda e não se entregar a seus próprios prazeres. Ó Senhor Jesus! Hoje vamos prosseguir com a nossa leitura do texto bíblico que ainda trata do mesmo assunto. Paulo, com palavras muito fortes, deixa claro que somos nós que devemos ter cuidado para com os que são de nossa casa. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Se em seu convívio familiar há os que têm necessidade, que precisam de cuidados, mas você não cuida deles, você está negando a fé. Essas palavras são fortes, mas é a maneira como Deus vê essa situação. Se não cuidarmos das necessidades de nossos familiares, negaremos a palavra de Deus. E aqui afirma-se ainda que se agirmos assim, seremos piores que o descrente. Amado leitor, temos de cuidar de nossa casa. Devemos ter o anseio de que toda a nossa família seja arrebatada. Vamos lutar para não deixar ninguém para trás. Ó Senhor Jesus! O Senhor, por meio de Paulo, fala à igreja que ao cuidar das pessoas que têm necessidades, espera-se que sejam pessoas que vivam para o Senhor. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Se você ajuda um irmão e esse irmão pega o dinheiro da ajuda e vai se embebedar, cometer pecados, isso será algo vergonhoso, tanto para ele quanto para você. O princípio que obtemos dessa porção da palavra é que não podemos ajudar pessoas que se comportam assim, pois nos tornaremos coniventes com seus pecados. Devemos ajudar aqueles que têm um bom testemunho, que saibam cuidar bem de sua casa, que tenham exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, que vivam na prática zelosa de toda boa obra. Isso significa que cuidamos de pessoas e essas pessoas cuidam também das coisas de Deus. Cuidar daqueles que servem ao Senhor é cooperar com Ele em sua obra. Cuidar daqueles que vivem no pecado é colaborar com o pecado. Ó Senhor Jesus! A direção que o Senhor nos dá nessa porção da palavra continua quando Paulo menciona as viúvas mais novas. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Ele nos alerta que se for para ajudar as viúvas mais novas, que sejam as que querem dedicar-se a servir ao Senhor, mas somente se preocuparem consigo mesmas. Não devemos alimentar ainda mais seu pecado. Manifestar a Deus na carne, no cuidado para com aqueles que passam necessidades, não quer dizer que devemos obrigar-nos a ajudar a quem quer que seja. Devemos fazê-lo com discernimento e sabedoria. Nossa ajuda não pode alimentar ainda mais pessoas que têm um viver ocioso, que causam problemas, seguindo de casa em casa, tagarelas, intrigantes e falando o que não devem. Ó Senhor Jesus! Paulo recomenda que as viúvas mais novas se casem, para não ocorrer que, não se casando, mas procurando satisfazer seus anseios carnais, acabem dando chance para o adversário, seguindo a Satanás. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Novamente, Paulo enfatiza que os da família devem cuidar dos que têm necessidades em sua casa, para não sobrecarregar a igreja. Portanto, nessa porção de 1 Timóteo sobre as viúvas, vemos muitos princípios que podemos aplicar no cuidado de nossos familiares. Claro que podemos pedir a ajuda da igreja, mas temos de assumir nossa responsabilidade e fazer a nossa parte. Jesus é nosso Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Quais os riscos que corremos ao ajudar as pessoas desprovidas de discernimento e sabedoria? Ó Senhor Jesus! Se a gente não tiver discernimento, a gente pode acabar contribuindo
né, alimentando o pecado. Ó Senhor Jesus, o Senhor mostrou para nós, né, duas direções. Você pode ser um cooperador de Deus, Senhor Jesus, ou você pode ser cúmplice de pecados. Então não tem coluna do meio. A gente precisa realmente perceber, ter discernimento, porque a gente precisa fazer, né, tudo que ele está falando aqui, né? Vai socorrer as viúvas, vai socorrer isso e tal, não sobrecarregar a igreja. Então ele está mostrando que é um encargo da igreja. Não é um encargo pessoal apenas, né? É um encargo como igreja. Você está vendo pessoas na sua família, mas você não pode agir na carne, agir pela sua preferência pessoal. Você precisa ter um discernimento como corpo, para introduzir aquela pessoa no cuidado do corpo. Ela tem que ver, olha, não é o fulano me ajudando, mas é a igreja me ajudando. É Cristo, né, Senhor Jesus, trazendo para mim, né, o socorro que eu preciso, né, para que a pessoa possa realmente, né, ver, olha, vale a pena seguir o Senhor. Por isso ele deu para nós essa direção. Olha, vamos ver, né, o que está gerando como resultado. Uma pessoa que está pegando ajuda e indo cometer pecados, satisfazer os próprios prazeres, ou ela está se entregando ao Senhor. Então a gente precisa realmente ter discernimento, buscar o Senhor, né, e buscar até mesmo a ajuda dos irmãos, né, para orar, para levar uma palavra, ó Senhor, para mostrar que, olha, isso aqui é de Deus, e a gente precisa realmente levar as pessoas para o Senhor, né? Então, cada um precisa escolher, né? Vai para a direita, vai para a esquerda, né? Vai para o caminho do Senhor, vai seguir um caminho contrário, e aí a gente realmente não fica escravo, não vira vítima daquilo ali, mas realmente tendo discernimento, ó Senhor Jesus, para poder não dar ocasião ao diabo, mas realmente, né, dar toda a oportunidade para que a pessoa possa crescer na vida divina. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: cuidar das pessoas no espírito e não por preferências pessoais. Ó Senhor Jesus. Talvez a gente comece, né? Tudo ali e tal, orei, tive comunhão, mas se de repente no meio do caminho o coração da pessoa que você está ajudando mudou, você tem que ter discernimento. Ir diante do Senhor novamente. Senhor, para ou continua? Senhor Jesus, levo isso para a igreja, levo isso para os irmãos, né? Levo isso para os irmãos que estão servindo, para a gente ter discernimento a respeito da situação. A gente não pode ficar ali, né, fazendo simplesmente algo que, já estou acostumado, já faço isso há 10 anos. Ó Senhor Jesus, não, realmente a gente precisa levar diante do Senhor, para não dar brecha para o inimigo. Ó Senhor Jesus, mas realmente gerar pessoas, né, que vão seguir a direção do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, tem que perceber, né, que todo o princípio da palavra que está sendo mostrado para nós é isso, né? Manifestar Deus na carne. Todo momento o irmão fala conosco, olha, não vamos tomar, né, essa palavra simplesmente, olha, aqui falando de viúvas, não toma só para viúvas, toma para todos os aspectos da sua vida. Porque está mostrando o seguinte: eu preciso cuidar dos interesses do Senhor. Cuidar de pessoas tem que ser debaixo do interesse do Senhor. O Senhor, Ele é o que mais ama todas as pessoas. É o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas tem aqueles que aprendem sempre, né, mas nunca vão chegar a lugar algum, porque o intuito, o coração é diferente. Então precisa realmente prestar atenção, né? Como já citei várias vezes aqui, né, na palavra profética, quando os irmãos começaram a falar um pouco ali sobre Davi e tal, aí o irmão abriu um parênteses, foi falar um pouquinho sobre Saul, né? A gente pode olhar e falar, poxa, Saul, por que Deus escolheu Saul? Senhor Jesus, Saul foi o primeiro rei, né? Mas porque ele tinha um coração de seguir o Senhor, mas o coração dele mudou, e aí depois ele parou de seguir o Senhor. Então a gente precisa tomar isso como um princípio, e como eu sempre falo, né, não olha para o outro, olha para você. Eu estou sempre indo diante do Senhor. Senhor, será que o meu coração não mudou? Né? Às vezes acontecem situações, a gente está cuidando de alguém, e aí você começa a ter um sentimento de que, olha, isso aqui não está gerando boa coisa, mas aí eu sempre vou diante do Senhor. Senhor, será que eu estou recebendo isso como discernimento espiritual, ou o meu coração mudou? Ou eu que fiquei cansado, né? Porque estou fazendo algo natural. Se você está fazendo algo natural, no seu próprio esforço, você vai ficar cansado. Mas agora, se você está fazendo no Senhor, você vai aprender a ter o descanso no Senhor, o descanso no Espírito. É isso que a gente precisa realmente perceber. Agora, o que o inimigo quer fazer? Ele quer usar a nossa falta de discernimento espiritual, de sabedoria, para lidar com a situação, para dar ocasião para a carne, né? Para levar a gente pela nossa preferência pessoal, amor natural, a fazer o quê?
desobedecer a Deus. Você começa a desobedecer, depois você começa a não crer e a não seguir a palavra e a direção de Deus. Porque você tem algo melhor, algo mais bonito. Não, esse aqui é o princípio de Deus. Mas tem que aprender a identificar o falar do Senhor. É como Pedro, né? O Senhor baixa o lençol para Pedro, Pedro, mata e come. Aí Pedro fala, não, de jeito nenhum, Senhor. Né? A sua palavra fala que não pode. Né? Eu jamais comi, eu sempre obedeci a palavra. Mas ele não considerou, olha, é Deus que está falando. Senhor Jesus. Né? E ele não se deu conta de que depois de ele ter dado essa resposta, o Senhor ainda baixou o lençol ainda mais outras vezes, né? 3 vezes no total. Ó Senhor Jesus. E depois o Senhor se retirou, ele perdeu a oportunidade. Aí quando ele começou a procurar discernimento, ó Senhor Jesus, foi alcançado pela misericórdia de Deus. Alguém que obedeceu ao Senhor, né? Foi em direção a ele. Então, é muita misericórdia. A gente vê que um lado, né, tem que obedecer e o outro lado também. Pedro foi, naquele momento ali, Deus queria enviar ele até a casa de Cornélio, mas Pedro não obedeceu. Mas Cornélio, né, recebeu da parte de Deus que precisava ir buscar Pedro. Então ele mandou seus servos irem lá buscar Pedro. Então um não obedeceu e o outro sim. Então é esse princípio que o Senhor quer mostrar para nós. Precisa haver obediência dos dois lados. Eu não posso estar buscando discernimento no Senhor para cuidar de alguém e a outra pessoa não está buscando os caminhos do Senhor. Tem algo de errado aí. Por isso que o Senhor está dando para nós esse princípio. Deus manifestado na carne. Talvez depois de um tempo você tenha parado de levar Deus para a pessoa. Vai fazendo porque está acostumado. Senhor Jesus. E é isso que o Senhor não quer. Para que o inimigo não ache brecha. A gente precisa realmente ir diante do Senhor. Né? Recentemente os irmãos mostraram para nós a parábola do joio e do trigo. E trouxe ali princípios espirituais riquíssimos. A gente vê ali, né, que o Senhor plantou, né? Senhor Jesus plantou ali o trigo. E o diabo, durante a noite, veio e plantou o joio no meio do trigo. E o Senhor deixa claro, olha, não arranca o joio. Porque se você arrancar o joio, você vai arrancar o trigo junto. Então ele mostra que muitas vezes nós estamos produzindo algo para o Senhor, mas a gente está tão apegado, tão junto daquilo que não está. Se você tirar o outro, você ofende. Então é isso que acontece às vezes. A gente quer resolver uma coisa, mas a pessoa, por não viver no Espírito, acaba se entrelaçando com as outras coisas, se sente ofendida. Então, se você tirar uma coisa, você acaba levando a outra. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor mostrou para nós um outro princípio, né? Um princípio agora mais atual na palavra. Que antes a gente pensava que o trigo é um irmão, né? O joio, alguém colocado ali, né, pelo inimigo de Deus e tal, para atrapalhar. Então a gente via isso de maneira individual. Mas o Senhor mostrou para nós, agora está falando conosco sobre, repassando para nós a história da igreja, e veio mostrando para nós que o trigo, né, é aquilo que Deus está fazendo. Deus plantou, Deus colocou, Deus semeou. Ó Senhor Jesus. E quando chegou a noite, né, quando começou a degradação da igreja, o inimigo foi implantando o joio. Então, o trigo são os princípios divinos. O joio são os princípios satânicos. Mas aonde estão esses princípios satânicos? Misturados, se mesclando, para degradar os princípios de Deus. Então, quando trouxe essa revelação, trouxe para nós muito mais clareza. Não é só você olhar as coisas individualmente, olhar aquele irmão, aquela irmã, aquele comportamento, mas você olhar os princípios. Porque se você for olhar o comportamento às vezes, algumas coisas, você não vai identificar bem. Porque o inimigo ele é sórdido, ele é enganador, ele faz as coisas ocultamente. Ó Senhor Jesus. Então isso realmente está muito claro. As coisas, alguém está apresentando um negócio para você e fala assim, mas não fala para ninguém não. Já mostra que é um princípio que não é de Deus. Porque aquilo que eu não posso fazer na presença de todos, é melhor não fazer. Ó Senhor Jesus. Porque a vida de Deus é para todos. Então a gente precisa tomar esse princípio. Então olha, Deus está trazendo para nós princípios na palavra. O inimigo está trazendo os seus princípios para misturar, para degradar a igreja. Só que os princípios são mais difíceis de ser detectados. Mas o irmão mostrou para nós, né? O trigo produz algo. O trigo, quando amadurece, ele gera frutos, né? Senhor Jesus, o fruto do trigo, né? Você vai moer
e vai se transformar farinha, né? A farinha vai fazer pão. Então o trigo torna pão. O joio não produz nada. É palha seca. Ó Senhor Jesus. Então é isso que a gente precisa realmente perceber. Por isso que ele mostrou para nós. A gente precisa insistir com nossos familiares. Para quê? Para que eles sejam arrebatados. Ou seja, para produzir algo na vida deles. Se você está fazendo algo e você vê que não está produzindo nada, opa, tem alguma coisa estranha. Você produz algo, mas a pessoa está fazendo algo escondido, alguma coisa estranha. Por isso que ele está mostrando para nós, olha, é com discernimento. Algo que é a sua responsabilidade. Não joga essa responsabilidade para a igreja. Assuma a sua responsabilidade, mas, se necessário, tenha comunhão com os irmãos, tenha comunhão com a igreja. Ó Senhor Jesus. Né? Mas não é de qualquer jeito não. Né? É realmente indo diante do Senhor, porque ele mostrou aqui. Você precisa seguir esse princípio para você não negar a fé, para que você não deixe de manifestar o Senhor. Porque senão o inimigo vai gerando esses sentimentos, essas coisas assim, você começa começar a ficar cheio de dedos ali, não posso falar isso com essa pessoa, não posso falar daquilo. Você passa a não ter liberdade no Senhor. Então, a palavra, nós vamos ter mostrado para nós esse princípio. A palavra ela é rica, a semente é boa. O problema está no terreno onde a palavra está chegando. Tem terreno que está duro, tem terreno que tem espinho, tem terreno que tem pedra, mas tem também o terreno que está bom. Ó Senhor Jesus, o Senhor, Ele lançou sementes em todos. Senhor Jesus, mas aí quem vai produzir fruto é o Senhor. Por isso Ele está insistindo. Quanto a mim e a você, o que a gente precisa fazer? Expressar Deus. Mas eu preciso ter clareza que eu estou expressando Deus. Se eu cair no meu sentimento natural, eu vou deixar Deus de lado. Então a gente precisa realmente seguir o Senhor. Não deixar ninguém para trás. Mas para trás do quê? No Espírito. Senhor Jesus. Não, mas eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer. Mas você está fazendo no Espírito ou no natural? Você está fazendo no natural, você está seguindo o princípio do joio. Não vai gerar nada. Então a gente precisa se arrepender, voltar ao Senhor. Né? E por isso que ele falou, olha, socorra pessoas que vão viver para o Senhor. Aí ele mostrou, olha, a verdadeiramente viúva, né? Ó, não sei se escrita viúva que não tenha, né, ao menos 60 anos e tal, e tenha tido um procedimento, né? Viva diante do Senhor, tenha feito boas obras. Porque ele mostrou, se você não vê isso, você vai cuidar de uma pessoa, ela vai pegar aquele dinheiro, vai se embebedar, vai cometer pecado, vai fazer algo vergonhoso. Ele mostrou, né, as viúvas mais novas, ele recomendou primeiro, olha, as viúvas mais novas que querem seu próprio prazer, elas querem se casar para anular o primeiro. E aí querem viver ociosas. Mas Paulo falou depois, olha, mas as outras viúvas mais novas é bom que se casem, para continuar na prática das boas obras. Então ele mostrou, tem aquelas que estão procurando prazer próprio, mas tem aquelas que estão procurando o Senhor. Ó Senhor Jesus. Umas querem anular o princípio de Deus, e as outras querem cumprir o princípio de Deus. É esse discernimento que a gente precisa ter. Ó Senhor Jesus. Por isso ele mostrou, olha, cuidar daqueles que servem o Senhor é cooperar com o Senhor. Cuidar daqueles que vivem no pecado é ser cúmplice do pecado. É colaborar. Então existe uma diferença entre cooperar e colaborar. Ser cooperador e ser cúmplice. Então isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente não pode ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Não pode ser cúmplice dos princípios do joio. Eu preciso estar no princípio do trigo. Ó Senhor Jesus, vê aqueles que estão servindo, estão buscando o Senhor, para que eu não me encontre alimentando o pecado. Senão a pessoa, ao invés de seguir o Senhor, segue Satanás. Olha o que a gente vai gerar. Ó Senhor Jesus. Por isso que o irmão veio mostrando para nós, né, na palavra profética, essa questão do joio e do trigo. São os princípios. A pessoa está na igreja, mas você tem que ver. Olha, ela está seguindo o princípio de Deus ou está seguindo os princípios próprios, né? Os princípios do inimigo, né? Divisão, discussão, né? Fruto da carne. Ou a pessoa está se voltando ao Senhor, então a gente precisa perceber isso. Senhor Jesus. Então ele mostrou que a gente precisa ter discernimento para ajudar aqueles que realmente necessitam e buscam o Senhor. Então, por um lado, aquele que cuida da família, né? Não sobrecarrega a igreja, Senhor Jesus, porque é um cuidado da igreja, não pode ser um cuidado só seu. A igreja tem que ser colocada nesse cuidado. Ó Senhor Jesus. E também essa questão de você realmente ter discernimento
para cooperar com o Senhor. Por um lado, não vou sobrecarregar a igreja, né? Eu vou me responsabilizar. Por outro lado, a igreja precisa ser uma. Ó Senhor Jesus. Né? Então, é um encargo da igreja, um encargo para o corpo. Porque aquela pessoa não vai dizer, eu vou seguir o fulano de tal. Não, eu preciso ver que é o cuidado da igreja. E por outro lado, aquele que está sendo cuidado, ele tem que buscar os princípios do Senhor. Como a gente já viu, né? Tem aqueles que verdadeiramente esperam em Deus. Confiam que o Senhor vai mandar. Então a gente precisa dar discernimento para as pessoas do nosso convívio que estão sendo cuidados. Olha, se hoje eu estou cuidando de você, é porque o Senhor tem me suprido. Deus quer alcançar você. Ó Senhor Jesus. Senão, vai criar problema para mim e para você. Então, o Senhor precisa realmente perceber isso. A gente vê a bênção de muitos irmãos e eles vão indo por não tomar conta disso. O Senhor vai permitindo que vai murchando certas coisas para que ele possa cessar. Senão, ele nunca vai parar. Então, o Senhor está mostrando para nós, olha, vamos cooperar com ele. Vamos ter o coração de perceber, né, quem realmente está se entregando ao Senhor por meio do nosso cuidado. Pelo fato do nosso cuidado ser no Espírito, ser a manifestação de Deus. Vamos ficar atento a isso. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.